Lei Orgânica do Município de Niterói, Rio de Janeiro. Preâmbulo. Exaltando a glória do passado, contemplando a realidade do presente e acreditando nas promessas do futuro, nós, vereadores de Niterói, identificados com o seu povo no ideal de paz e prosperidade, invocando a proteção de Deus para os destinos do Brasil, temos a honra de promulgar a Lei Orgânica do Município de Niterói. Institui a Lei Orgânica do Município de Niterói. Título 1. Dos Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais. Artigo 1º. O município de Niterói, sob a proteção de Deus e objetivando uma sociedade fraterna, democrática e sem preconceitos, garantirá ao seu povo o pleno exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Artigo 2º. Todo o poder municipal emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta lei orgânica. Artigo 3º. No município de Niterói, por suas leis, agentes e órgãos, não haverá discriminação, em razão de local de nascimento, idade, raça, etnia, sexo, estado civil, trabalho, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, por deficiências de qualquer tipo, por ter cumprido pena ou por qualquer particularidade ou condição. Parágrafo único. Lei municipal estabelecerá sanções administrativas à pessoa jurídica que incorrer em qualquer tipo de discriminação. Artigo 4º. O município defenderá, na forma da lei, o consumidor. Parágrafo único. O município promoverá, por lei, a criação de um órgão de defesa do consumidor, regulamentando sua competência, organização e funcionamento. Artigo 5º. Todos têm direito de participar, nos termos da lei, das decisões do poder público municipal, exercendo-se a soberania popular, através do voto direto, mediante plebiscito e referendo, além da cooperação das associações representativas, no planejamento municipal. Título 2. Da Organização Municipal. Capítulo 1. Do Município. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 6º. O município de Niterói é pessoa jurídica de direito público interno e entidade político-administrativa, integrante da Organização Nacional e do Território do Estado do Rio de Janeiro, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição da República, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e desta Lei Orgânica. Parágrafo único. No exercício de sua autonomia, o município decretará leis, expedirá atos e adotará medidas pertinentes aos seus interesses, às necessidades da administração e ao bem-estar de seu povo. Artigo 7º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. É vedada aos poderes do município a delegação de atribuições. Artigo 8º. Constituem símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão e a representação gráfica do Museu de Arte Contemporânea, a ser definido em decreto do Poder Executivo, alusivos à sua cultura e à sua história. Artigo 9º. O município compreende a sede e os distritos atualmente existentes e os que forem criados. Parágrafo 1º. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. Parágrafo 2º. Os distritos serão criados, organizados e suprimidos por lei municipal, preservando-se a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, observada a legislação estadual. Artigo 10. Constitui patrimônio do município os seus direitos, os bens móveis e imóveis de seu domínio pleno, direto ou útil, a renda proveniente do exercício das atividades de sua competência e a prestação de seus serviços. Artigo 11. O município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá vida digna ao seu povo e será administrado com: inciso 1. Transparência de seus atos e ações. Inciso 2. Moralidade. Inciso 3. Descentralização administrativa. Capítulo 2. Da competência do município. Seção 1. Da competência privativa. Artigo 12. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao interesse local e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Integrado. Inciso 4. Elaborar o Orçamento Anual e o Plurianual de Investimentos. Inciso 5. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas. Inciso 6. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços pela prestação de serviços públicos. Inciso 7.
Dispor sobre organização, administração e execução dos seus serviços. Inciso 8. Dispor sobre a organização, utilização e alienação dos bens públicos. Inciso 9. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos. Inciso 10. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadoras de serviços e quaisquer outros. Inciso 11. Cassar licença concedida ao estabelecimento que desrespeitar a legislação vigente e que se tornar prejudicial ao meio ambiente, à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. Inciso 12. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. Inciso 13. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Inciso 14. Regular disposição, tratado e demais condições dos bens públicos de uso comum. Inciso 15. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário, bem como pontos de parada dos transportes coletivos municipais e intermunicipais. Inciso 16. Fixar locais para estabelecimentos de pontos de táxis e demais veículos. Inciso 17. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transportes coletivos e de táxis, fixando as respectivas tarifas. Inciso 18. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio, de trânsito e tráfego em condições especiais. Inciso 19. Disciplinar os serviços e horários de carga e descarga e determinar os veículos que podem circular em cada tipo de via pública municipal. Inciso 20. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Inciso 21. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza, respeitando as condições necessárias à manutenção do meio ambiente. Inciso 22. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. Inciso 23. Dispor sobre os serviços funerários e cemitérios. Inciso 24. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios e faixas, considerando especialmente os aspectos de zoneamento, poluição sonora e visual e a proteção do meio ambiente, assim como a utilização de alto-falantes, distribuição volante ou quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso 25. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Inciso 26. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos, em decorrência de transgressão da legislação em vigor. Inciso 27. Estabelecer e impor penalidades por infrações às suas leis e regulamentos. Inciso 28. Prover os seguintes serviços. Alínea A. Mercados, feiras e matadouros. Alínea B. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais. Alínea C. Transportes coletivos municipais. Alínea D. Iluminação pública. Inciso 29. Regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive com o uso de taxímetro. Inciso 30. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para defesas de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Inciso 31. Controlar e fiscalizar as empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, observando-se na execução dos serviços. Alínea A. Plena satisfação do direito dos usuários. Alínea B. Política tarifária revisada periodicamente, conforme variação acumulada dos preços dos insumos. Alínea C. Melhoramento e expansão dos serviços, assegurando o equilíbrio econômico e financeiro da concessão ou permissão. Alínea D. Obrigação de manutenção do serviço em níveis plenamente satisfatórios e adequados. Inciso 32. Manter a guarda municipal para a proteção de seus bens, instalações e serviços, bem como. Alínea A. Coordenar, fiscalizar, organizar e orientar o trânsito de veículos e pedestres em todo o território municipal, quando solicitada. Alínea B. Desenvolver ações conjuntas de fiscalização urbana e ambiental com os órgãos municipais, estaduais e federais, respectivamente no que couber.
No que se refere à proteção dos recursos ambientais naturais, em cumprimento aos dispositivos legais vigentes. A linha C. Aplicar, na área de sua competência, as punições cabíveis aos infratores das leis, normas e regulamentos em vigor. Inciso 33. Prestar serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de concorrência pública na forma da lei. Inciso 34. Criar normas gerais para a exploração ou concessão dos serviços públicos municipais, bem como para sua reversão e encampação destes ou a expropriação dos bens das concessionárias ou permissionárias, autorizando previamente cada um dos atos de retomada ou de intervenção. Inciso 35. Regulamentar e conceder licença para o exercício do comércio ou prestação de serviços eventuais ou ambulantes, tomando medidas para impedir a prática de atividades não licenciadas, inclusive com a apreensão de mercadorias e materiais. Inciso 36. Promover as desapropriações de imóveis que se fizerem necessários à execução da política urbana. Seção 2. Da competência comum. Artigo 13. É da competência do município, em comum com a União e o Estado. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Inciso 13. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, assim como o atendimento aos que não frequentaram a escola em idade própria. Inciso 14. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas. Inciso 15. Fiscalizar, nos locais de vendas, o peso, a medida e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, na forma da lei. Inciso 16. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Artigo 14. O município terá direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais de seu território. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 15. Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual, no que couber e naquilo que se referir ao seu peculiar interesse. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo será exercida, em relação às legislações federal e estadual, no que for de interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. Capítulo 3. Das vedações. Artigo 16. Ao município é vedado: inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinção entre brasileiros ou preferência entre pessoas. Inciso 4. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou de fins estranhos à administração. Inciso 5. Manter publicidade de atos, propaganda de obras e serviços de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social.
bem como a publicidade que contenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Inciso 6. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas, a não ser por interesse público justificado e após autorização legislativa. Título 3. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 17. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura constará de 4 períodos legislativos de 1 ano, compreendendo sessões e reuniões. Artigo 18. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador, na forma da lei federal. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3. O alistamento eleitoral. Inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5. A filiação partidária. Inciso 6. A idade mínima de 18 anos. Parágrafo 2º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Artigo 19. É de 21 o número de vereadores da Câmara Municipal de Niterói. Parágrafo único, revogado. Artigo 20. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente na sede do município, de 15 de fevereiro a 30 de junho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem aos sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Inciso 1. Pelo prefeito quando a entender necessária. Inciso 2. Pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 4º. Nas sessões legislativas extraordinárias, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Artigo 21. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria ou maioria absoluta de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário. Artigo 22. O período legislativo não será interrompido sem aprovação da lei orçamentária. Parágrafo 1º. Caso a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ocorra após o dia 30 de junho, o recesso parlamentar dar-se-á nos 30 dias subsequentes, não podendo ultrapassar o mês de agosto. Parágrafo 2º. Essa exceção a que se refere o parágrafo anterior, somente será válida mediante prévia e razoável justificativa do presidente da Câmara. Artigo 23. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de utilização do recinto da Câmara e havendo motivos que impeçam as suas sessões, estas poderão ser realizadas em outro local. Artigo 24. As sessões serão sempre públicas. Artigo 25. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença, até o início da ordem do dia. Participar dos trabalhos do plenário e das votações. Seção 2. Do funcionamento da Câmara. Artigo 26. Os vereadores diplomados reunir-se-ão em caráter preparatório, a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano de cada legislatura, com vistas à posse e eleição da mesa. Parágrafo 1º. A posse dos vereadores ocorrerá em sessão solene, que se realizará independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso, dentre os presentes. Parágrafo 2º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo, dentro do prazo de 15 dias, no início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perder o mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais idoso, dentre os presentes, havendo maioria elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados. Parágrafo 4º. Inexistindo número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes assumirá a presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Parágrafo 5º. A eleição da mesa da Câmara para o segundo biênio far-se-á no dia 15 de dezembro do segundo ano de cada legislatura.
sendo empossados os eleitos no dia 1º de janeiro subsequente. Parágrafo 6º. No ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo. Artigo 27. O mandato da mesa executiva será de 2 anos, permitida a recondução de seus membros para qualquer cargo na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura. Artigo 28. A mesa da Câmara se compõe do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Parágrafo 2º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementar o mandato. Artigo 29. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Parágrafo 1º. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe: inciso 1. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 2. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 3. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Parágrafo 2º. As comissões especiais criadas por deliberação do plenário serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e atuará junto à comunidade, na busca de soluções para problemas de suas áreas. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que se promova a responsabilidade criminal dos infratores. Artigo 30. A maioria, a minoria, as representações partidárias com número de membros superior a 1/10 da composição da Casa, e os blocos parlamentares, terão líder e vice-líder. Parágrafo 1º. A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação de cada período legislativo. Parágrafo 2º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, dando conhecimento à mesa da Câmara. Artigo 31. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas funções serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 32. À Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização política e provimento de cargos de seus serviços, além de todo e qualquer assunto de sua administração. Artigo 33. Por deliberação da maioria absoluta de seus membros, a Câmara poderá convocar o prefeito ou o vice-prefeito para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Artigo 34. Por deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá convocar secretário municipal ou diretor para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Parágrafo único. O não comparecimento do convocado, sem justificativa razoável, será considerado desrespeito à Câmara e, se o mesmo for vereador licenciado, caracterizará procedimento incompatível com a dignidade da Câmara, sendo instaurado o respectivo processo, na forma da lei e consequente cassação do mandato. Artigo 35. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações às autoridades, tais como secretários municipais, presidentes de entidades da administração indireta ou fundacional e ao Procurador-Geral, importando infração político-administrativa a recusa ou não atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsa. Artigo 36. A mesa, dentre outras atribuições, compete: inciso 1. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Inciso 2. Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 3. Apresentar projetos de lei, dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 4. Promulgar a lei orgânica e suas emendas.
Inciso 5. Representar junto ao Executivo sobre a necessidade de economia interna. Inciso 6. Contratar na forma da lei por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 37. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara. Inciso 1. Representar a Câmara em juízo e fora dele. Inciso 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4. Promulgar as resoluções e decretos legislativos. Inciso 5. Promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceite essa decisão em tempo hábil pelo prefeito. Inciso 6. Fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Inciso 7. Autorizar as despesas da Câmara. Inciso 8. Representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato municipal. Inciso 9. Solicitar por decisão de 2/3, no mínimo da Câmara, a intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Inciso 10. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Inciso 11. Encaminhar para parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou ao órgão ao qual for atribuída tal competência. Seção 3. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 38. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente se a matéria for a respeito de: inciso 1. Instituir e arrecadar tributos, bem como a aplicação de suas rendas. Inciso 2. Autorizar as isenções, as anistias fiscais e a remissão de dívidas. Inciso 3. Votar o orçamento anual e plurianual de investimento, bem como a autorização para abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 4. Deliberar sobre obtenção, concessão de empréstimos e operações de créditos, bem como a forma e os meios de pagamento. Inciso 5. Autoriza a concessão: a linha A, de auxílio e subvenções; a linha B, de serviços públicos; a linha C, do direito real e de uso de bens municipais; a linha D, administrativa de uso de bens municipais. Inciso 6. Autorizar a alienação de bens imóveis. Inciso 7. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo, adjudicação, subrogação ou desapropriação, ainda que por composição amigável. Inciso 8. Criar, transformar, extinguir cargos, empregos ou funções públicas, bem como fixar seus respectivos vencimentos. Inciso 9. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários ou diretores equivalentes e órgãos da administração pública. Inciso 10. Aprovar os planos diretores, inclusive o de desenvolvimento urbano integrado. Inciso 11. Inciso declarado inconstitucional. Inciso 12. Delimitar o perímetro urbano. Inciso 13. Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 14. Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Inciso 15. Legislar sobre o disposto no inciso 34 do artigo 12 desta Lei Orgânica. Artigo 39. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 1. Eleger sua mesa. Inciso 2. Organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos. Inciso 3. Propor a criação ou a extinção dos cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos. Inciso 4. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, receber suas renúncias e afastá-los definitivamente do exercício do cargo. Inciso 5. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Inciso 6. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, por mais de 15 dias, por necessidade de serviço. Inciso 7. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. A linha A. Decorrido o prazo de 60 dias sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. A linha B. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. Inciso 8.
Decretar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e vereadores, nos casos indicados na legislação federal, estadual e nesta lei orgânica. Inciso 9. Autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo de qualquer natureza, de interesse do município. Inciso 10. Proceder à tomada de contas do prefeito, através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 11. Inciso declarado inconstitucional. Inciso 12. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Inciso 13. Convocar, nos termos dos artigos 33 e 34 desta lei orgânica, o prefeito ou vice-prefeito, o procurador-geral, secretários do município ou diretores para prestarem esclarecimentos, aprazando dia e hora para comparecimento à Câmara. Inciso 14. Deliberar sobre o adiamento e suspensão de suas reuniões. Inciso 15. Conceder título de cidadão honorário, ou conferir homenagens a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à humanidade, mediante resolução legislativa aprovada pela maioria absoluta dos seus membros. Inciso 16. Solicitar a intervenção do Estado no município. Inciso 17. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 18. Fixar a remuneração dos vereadores em cada legislatura, para subsequentes e que corresponderá a, no máximo, 75% da que for estabelecida, em espécie para os deputados estaduais, não podendo ultrapassar o montante de 5% da receita do município e ressalvados os limites impostos no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Inciso 19. Fixar, em cada legislatura e para vigorar na seguinte, a remuneração do prefeito e do vice-prefeito. Inciso 20. Conhecer os vetos e sobre eles deliberar, pela maioria absoluta dos vereadores. Seção 4. Dos vereadores. Artigo 40. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Artigo 41. Em conformidade com a Constituição Estadual, na circunscrição do município, os vereadores da Câmara Municipal de Niterói gozam das seguintes prerrogativas. Inciso 1. Desde a expedição do diploma, os vereadores em exercício não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Câmara. Inciso 2. O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Inciso 3. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à Câmara Municipal, a fim de que esta, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Inciso 4. As imunidades dos vereadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Casa. No caso de atos praticados fora do recinto da Câmara, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Inciso 5. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Artigo 42. É vedado ao vereador. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com empresas concessionárias de serviço público. Alínea B. Aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da administração municipal direta ou indireta, salvo mediante aprovação em concurso público. Inciso 2. Desde a posse. Alínea A. Ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município, de que seja exonerável ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal ou diretor equivalente, desde que se licencie do exercício do mandato. Alínea B. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal salvo na condição de suplente devendo, nesta hipótese, licenciar-se do mandato de vereador. Alínea C. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exercer função remunerada. Alínea D. Patrocinar causa junto ao município em que seja interessada quaisquer das entidades a que se refere a alínea A do inciso 1. Parágrafo único. Na hipótese da alínea A do inciso 2 deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Parágrafo 1º.
Não se aplica a vedação de que trata a linha A. Nos casos de exercício de cargos em comissão ou funções de confiança vinculados a outros entes federados da administração direta, indireta e fundacional desde que licenciado o vereador do exercício do mandato. Parágrafo 2º. Na hipótese da linha A do inciso 2 deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Artigo 43. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento for considerado, pela maioria absoluta dos membros da Câmara, incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Inciso 3. Que se utilizar o mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 4. Que deixar de comparecer em cada período legislativo anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade. Inciso 5. Que fixar residência fora do município. Inciso 6. Que perder ou tiver suspendido os direitos políticos. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1 e 2, a perda do mandato será declarada pela Câmara, por voto de 2/3 de seus membros, mediante provocação da mesa, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 e 4, a perda será declarada pela mesa da Câmara, por ofício ou mediante provocação de qualquer um de seus membros, assegurada ampla defesa. Artigo 44. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1. Por motivo de doença. Inciso 2. Para tratar, sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias, por período legislativo. Inciso 3. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato o vereador, ainda que investido em cargo na mesa diretora, vier a assumir cargo de secretário municipal, procurador-geral ou diretor equivalente do município de Niterói, em cargos em comissão, funções de confiança vinculados a outros entes da federação ou cargos eletivos desde que na condição de suplente, de acordo com os termos do artigo 42, inciso 2, alíneas a, b e parágrafo 1º desta lei orgânica. Parágrafo 2º. Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença ou não comparecimento às reuniões do vereador privado temporariamente de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso. Parágrafo 3º. Fim da licença. Nas hipóteses do parágrafo 1º, o vereador reassumirá o mandato e, quando for o caso, o cargo junto à mesa diretora desde que o biênio para o qual foi eleito ainda esteja em curso. Artigo 45. Dar-se-á a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou de licença. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias contados da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Parágrafo 2º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes.